Ludwig van Beethoven. Se Mozart foi o gênio perfeito, Beethoven foi o gênio imperfeito. Tempestuoso, difícil, solitário, teimoso. Um homem que brigava com todos ao redor, mas que no papel criava a música mais sublime que o mundo já ouviu. Beethoven nasceu em Bonn, Alemanha, em 1770. Seu pai era músico e alcoólatra, uma combinação devastadora. Vendo o sucesso que Mozart tinha tido como prodígio, o pai de Beethoven tentou criar seu próprio Mozart. Acordava Ludwig de madrugada para praticar, batia nele quando errava, mentia sobre a sua idade para fazê-lo parecer mais jovem e mais impressionante. Ludwig sobreviveu a isso e transformou essa infância brutal em força criativa. Mas a história de Beethoven que ninguém esquece é outra. Em seus 20 e poucos anos, Beethoven começou a notar algo perturbador. Estava perdendo a audição. Para um músico comum, isso seria devastador. Para Beethoven, era literalmente o fim do mundo. Em 1802, com 31 anos, ele escreveu uma carta que nunca enviou, o chamado Testamento de Heiligenstadt, onde descrevia sua dor, sua humilhação, seus pensamentos de suicídio. Ele escreveu que só a música o impedia de se matar. E então tomou uma decisão extraordinária. Se o mundo ia lhe tirar a audição, ele ia compor com o que tinha dentro da cabeça. Ia criar música que ouvia internamente, sem precisar dos ouvidos. Beethoven, completamente surdo, compôs a Nona Sinfonia, considerada por muitos a maior composição musical da história humana. Ele nunca ouviu a Nona Sinfonia. Ela existia apenas dentro dele. Existe relato de que na estreia da Nona, em 1824, Beethoven estava no palco de costas para o público, porque não podia ouvir. Quando a música terminou e o aplauso explodiu, alguém precisou virar ele de frente para que pudesse ver as pessoas aplaudindo, de pé, com lágrimas nos olhos. Beethoven nunca ouviu os aplausos que recebeu naquela noite. A Nona Sinfonia foi composta por um homem surdo e é a música mais celebrada da história. Se o classicismo valorizava ordem, equilíbrio e razão, o romantismo abraçou emoção, drama, paixão e individualidade. A música do romantismo é intensa, subjetiva, pessoal. É música que quer te fazer chorar. E no centro do romantismo havia um homem que transformou o piano num instrumento diferente de tudo que o mundo havia visto. Frédéric Chopin. Chopin nasceu na Polônia em 1810 e passou grande parte da vida em Paris, o centro cultural do mundo naquela época. Era frágil fisicamente, mas de uma força musical absoluta. Compôs quase exclusivamente para piano solo e criou um universo de sonoridade que ainda hoje é incomparável. Chopin tinha um relacionamento tempestuoso e famoso com a escritora George Sand, que era mulher, apesar do nome masculino. George Sand era tudo que Chopin não era. Robusta, extrovertida, dominadora. Os dois ficaram juntos por quase 10 anos e a produtividade criativa de Chopin nesse período foi extraordinária. Chopin morreu de tuberculose em 1849, com apenas 39 anos. Seu coração foi preservado em Conhaque e levado para Varsóvia, onde está guardado até hoje numa igreja. Chopin tanto amava a Polônia que deixou o coração lá. Enquanto Chopin reinava no piano íntimo, Franz Liszt reinava no piano espetacular. Liszt foi o primeiro grande showman da história da música clássica. Seus concertos eram eventos físicos. Ele tocava com uma intensidade tão selvagem que quebrava cordas do piano, que fazia mulheres desmaiarem na plateia, que precisava de múltiplos pianos por noite. As mulheres jogavam luvas, flores e joias no palco durante suas apresentações. Chamavam esse fenômeno de listomania, a primeira histeria de fã da história da música. 150 anos antes dos Beatles, Liszt criou o modelo de estrela pop que todo artista desde então segue. E havia ainda Franz Schubert, talvez o compositor mais prolífico da história em relação ao tempo de vida. Schubert viveu apenas 31 anos, mas nesse tempo compôs mais de 600 canções, 9 sinfonias, 15 quartetos de cordas, 21 sonatas para piano
e dezenas de outras obras. Schubert compunha com uma velocidade sobrenatural. Conta a história que ele acordava, colocava os óculos e começava a escrever, porque sua mente nunca parava de criar, nem dormindo. Ele não precisava de inspiração. A música era constante, ininterrupta e inevitável. Nenhuma figura na história da música é mais controversa do que Richard Wagner. Compositor revolucionário, antissemita declarado, genial e horrível ao mesmo tempo. Wagner nasceu em Leipzig em 1813 e desde cedo foi obcecado pela ideia de criar uma obra de arte total, o que ele chamou de Gesamtkunstwerk, onde música, drama, poesia, dança, cenografia e iluminação se fundissem numa experiência única e avassaladora. As óperas de Wagner não são óperas no sentido convencional, são mundos. O Anel dos Nibelungos é um ciclo de 4 óperas baseado na mitologia germânica que dura aproximadamente 15 horas no total. 15 horas de música, drama e mitologia. Para apresentar sua obra da forma que imaginava, Wagner convenceu o rei Ludwig II da Baviera a financiar a construção de um teatro especial em Bayreuth, na Alemanha. O Teatro de Bayreuth foi construído exatamente de acordo com as especificações de Wagner, incluindo a orquestra escondida abaixo do palco para que o som emergisse de forma misteriosa, sem fonte visível. O Festival de Bayreuth acontece até hoje, todos os anos, e a fila de espera para conseguir ingressos pode chegar a 10 anos. 10 anos esperando por um ingresso para ver uma ópera. O impacto de Wagner na música é imenso e inescapável. Quando ouve o tema de Darth Vader em Star Wars, está ouvindo Wagner adaptado para o século XX. Cruzamos o Atlântico agora, e a história muda completamente. Fim do século XIX, sul dos Estados Unidos. A escravidão foi formalmente abolida em 1865, mas a liberdade legal não trouxe liberdade real. Os negros americanos viviam sob o sistema de segregação, de terror racial, de pobreza estrutural. Eram livres no papel, mas prisioneiros na prática. E foi dessa dor, dessa condição impossível, que nasceu a música mais influente dos últimos 200 anos, o blues. O blues não tem um inventor, não tem uma data de nascimento. Emergiu organicamente das comunidades negras do sul dos Estados Unidos, do Mississippi, do Alabama, do Tennessee, como uma forma de expressar o inexpressável. A dor que não tinha palavras encontrou som. O blues vinha dos spirituals, as canções religiosas que os escravizados cantavam nos campos e nas igrejas. Vinha do trabalho nos campos de algodão, onde trabalhadores cantavam juntos para suportar o calor e a exaustão. Vinha dos gritos dos prisioneiros em correntes, das canções de ninar das mães, das histórias cantadas dos griots africanos que sobreviveram na memória coletiva. O blues tem uma estrutura simples, 12 compassos, 3 acordes, uma letra que geralmente conta uma história de perda, solidão ou resistência. Mas dentro dessa simplicidade existe um universo emocional infinito. A guitarra do blues não apenas toca notas, ela chora, geme, ri, implora. As chamadas blue notes, notas ligeiramente alteradas que criam aquela tensão característica, não existem na teoria musical europeia. São uma invenção africana-americana, um sonho sonoro que veio de outro continente e sobreviveu à travessia do Atlântico nas memórias e nas vozes dos escravizados. Os primeiros grandes nomes do blues foram registrados nos anos 1920 e 1930, quando as gravadoras começaram a perceber o mercado das chamadas race records, discos vendidos especificamente para o público negro. Robert Johnson, o mais mítico de todos, morreu em 1938 com apenas 27 anos, supostamente envenenado pelo marido de uma mulher com quem teve um caso. Deixou apenas 29 gravações. Mas nessas 29 gravações está o DNA de praticamente toda a música popular do século XX. Eric Clapton chamou Robert Johnson de o músico mais importante que já existiu. Keith Richards, dos Rolling Stones, disse que quando ouviu Robert Johnson pela primeira vez, achou que eram 2 guitarristas tocando ao mesmo tempo e ficou chocado ao descobrir que era apenas um homem. Robert Johnson e a lenda de que vendeu a alma ao diabo numa encruzilhada em troca de seu talento.
É mito, claro, mas um mito que diz algo verdadeiro. Sua música soava sobrenatural. Soava como algo que não deveria ser possível para um ser humano. Nova Orleans, 1900. Uma cidade diferente de qualquer outra nos Estados Unidos. Francesa, espanhola, africana, caribenha. Uma mistura de culturas que não existia em nenhum outro lugar. E foi exatamente nessa mistura impossível que nasceu o jazz. O jazz pegou a estrutura do blues, adicionou os ritmos afro-caribenhos, os instrumentos de banda militar europeus, a harmonia do ragtime e criou algo completamente novo. Algo que ninguém havia feito antes. A improvisação. Na música clássica europeia, o compositor escreve cada nota. O músico executa exatamente o que está escrito. A partitura é sagrada. No jazz, a partitura é apenas um ponto de partida. O músico usa os acordes e a melodia básica como estrutura, e dentro dessa estrutura inventa em tempo real. Cria melodias novas, variações novas, enquanto os outros músicos respondem e constroem junto. É uma conversa musical. É improvisação coletiva. Isso nunca havia sido feito antes na história da música ocidental. O jazz foi também profundamente político desde o início. Era música negra num país que segregava negros. Tocar jazz era um ato de afirmação cultural, de dignidade, de resistência. Quando músicos negros e brancos tocavam juntos em clubes de jazz nos anos 1920 e 1930, estavam quebrando as leis de segregação. Louis Armstrong foi o primeiro grande solista do jazz. Sua trompete parecia ter voz própria, expressiva, quente, completamente humana. Armstrong tinha um dom sobrenatural para criar melodias instantâneas, para improvisar linhas que soavam como se tivessem sido cuidadosamente compostas por semanas. Duke Ellington foi o grande arquiteto. Enquanto Armstrong era o solista supremo, Ellington criou arranjos orquestrais de uma sofisticação que rivalizava com qualquer compositor clássico. Ele chamava seu trabalho de música americana. Se recusava a usar o termo jazz porque achava limitante demais. Nos anos 1940, o jazz passou por uma revolução. Um grupo de músicos jovens e radicais criaram o bebop. O bebop era jazz em velocidade e complexidade impossíveis. Harmonias que ninguém havia tentado antes. Ritmos que desafiavam qualquer sentido convencional de tempo. O bebop foi deliberadamente difícil. Parker e Gillespie queriam criar música que não pudesse ser copiada facilmente pelos músicos brancos que ganhavam dinheiro tocando versões diluídas do jazz das big bands. O bebop era uma declaração. Esta música é nossa. É complexa demais para copiar. É arte. Miles Davis levou o jazz ainda mais longe. Kind of Blue, seu álbum de 1959, é o disco de jazz mais vendido de todos os tempos e foi gravado em 2 sessões, com músicos que não haviam ensaiado as músicas, tocando a partir de apenas algumas notas e escalas que Davis tinha escrito em papel. A improvisação mais famosa da história da música foi capturada em 2 dias de gravação quase espontânea. 1954, Memphis, Tennessee. Um jovem de 19 anos entra num estúdio de gravação chamado Sun Records. Ele quer gravar uma música de aniversário para sua mãe. O produtor Sam Phillips ouve algo nessa voz que nunca havia ouvido antes. O jovem se chama Elvis Presley. Mas antes de Elvis, precisamos entender o que tornou o rock and roll possível. O rock nasceu da fusão do blues negro com o country branco, no momento em que a rádio e o disco vinil começavam a cruzar as barreiras da segregação racial. Jovens brancos começaram a ouvir músicas de artistas negros pela primeira vez, e aquela energia, aquela liberdade, aquele ritmo os transformou. Chuck Berry foi o arquiteto do rock and roll. Ele pegou o blues do Delta, acelerou, eletrificou e adicionou letras sobre adolescência, carros e liberdade que falavam diretamente para a geração do pós-guerra. Little Richard criou o carisma. Seu piano selvagem, sua voz histérica, sua presença de palco absolutamente louca definiram o que significa ser um performer de rock. Quando Little Richard entrou num palco, o mundo parou.
E então veio Elvis. Elvis não inventou o rock and roll, mas o tornou consumível para a América Branca sem destruir o que o fazia especial. Sua voz era capaz de cantar gospel com devoção genuína e blues com sensualidade real, e fazer as duas coisas com igual convicção. Quando Elvis apareceu no Ed Sullivan Show em 1956, as câmeras foram instruídas a filmar apenas da cintura para cima. Seus movimentos de quadril eram considerados obscenos demais para a televisão. 70 milhões de americanos assistiram àquele programa, 2/3 da população televisiva do país. O mundo nunca mais foi o mesmo. O rock and roll foi a primeira ruptura cultural da era moderna. Ele não era apenas música, era uma rejeição de tudo que a geração anterior representava. O rock and roll disse para uma geração inteira: você pode ser livre.